Uma boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Enfim, nós temos de início aqui um momento que é um recado que a espiritualidade sempre nos dá, né? Através desse caderno aqui, desse livrinho, a gente abre ele aleatoriamente, né? E se alguém pudesse me dizer um número de 2 a 234 para ver a mensagem de hoje. Quem é que se arrisca a dizer um número aí? 65. 65? Já? Quantas semanas está dentro dos 60? E acho que esse já foi, mas vamos repetir de novo. Porque precisa ser dito. Controle os nervos. Há atraso, atrapalho, impedimento, cerceamento, obstáculos. Nada marcha como você quer. Você tem impulsos de fazer as coisas caminharem à força. Gritar, exigir, reclamar. Tenha calma. Refreie os impulsos. Só a ponderação, o exame, a paciência resolvem os problemas difíceis. Aguarde. Tudo ficará bem. Não se exasperar frente às dificuldades é começar a vencê-las antes que tomem vulto. Foi semana passada. A mesma? Sim. Mas enfim. É para repetir. É Para repetir. Né? É para realmente, como se diz, relembrar. Né? Então nós vivemos hoje numa sociedade, e essa sociedade nós fizemos parte, tudo é para ontem, não é mais nem para hoje e nem para amanhã. Tudo é para ontem. Eu não tenho tempo de esperar, eu não tenho tempo de aguardar, de ceder o lugar a uma outra pessoa que de repente tem mais necessidade do que eu, seja por o que for, né? Então, com isso, na realidade, o egoísmo cada vez fica mais forte. Porque o egoísmo simplesmente significa o quê? Eu quero sorrir, mesmo que o outro chore. Eu em primeiro lugar e depois o outro. Então, quando muitas vezes eu não consigo atingir o meu objetivo, que é de eu ser atendido primeiro, eu fico nervoso. E aí a gente vê pessoas começando a gritar, a xingar, a ofender, onde na realidade deveria se respirar fundo, analisar, observar o que está ao redor e se acalmar. Porque no mundo em que nós vivemos, o mundo da internet, das redes sociais, onde em um clique eu tenho a informação na minha frente, eu tenho tudo muito rapidamente à minha disposição do que eu busco na internet. As pessoas confundem o mundo virtual com o mundo verdadeiro. E muitas vezes elas exigem a mesma velocidade aqui no mundo material da velocidade do mundo virtual. Então existe uma influência muito forte desse mundo virtual da internet, das mídias, da rapidez, até porque se o meu computador demorar um pouquinho mais para processar a informação, eu já preciso despachar e comprar um que me dê a informação imediata. Eu não posso esperar um segundo a mais, senão esse computador já não funciona mais, ao meu contento. E esse mundo nos influencia diretamente no nosso verdadeiro mundo. E todas essas provas, esses obstáculos que acontecem em nossa vida diariamente,
Eu estou apontando o dedo para mim também, porque muitas vezes eu chego num lugar e quero ser atendido logo porque estou atrasado, porque tenho um compromisso, e a espiritualidade fala na minha cabeça: e o que você fala na casa espírita? O que você fala para os outros? Aí eu tenho que respirar fundo, pensar 2 vezes, acalmar e entregar a situação para a espiritualidade maior. E muitas vezes ainda consigo chegar a tempo. Então esse mundo, ele nos influencia diretamente. E quando as coisas não dão certo, eu tento fazê-las darem certo na base da força, na base da chantagem emocional, enfim. Então a espiritualidade aqui justamente nos mandou um recado hoje. Em vez de gritar, silencie. Em vez de se agitar, se acalme. Em vez de brigar, pense e execute a paz. Vamos lá? O tempo e o relógio não param. Essa primeira meia hora, a gente tem por hábito estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda meia hora a gente estuda o Livro dos Espíritos. Durante os comentários, se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto, faça. Se nós soubermos, nós vamos esclarecer. Se não soubermos, vamos procurar tirar as dúvidas. E nós temos por metodologia, quando nós terminamos o livro, nós recomeçamos ele novamente. Então não se preocupem de estar pegando ele, como se diz, com o bonde andando no meio do caminho, que quando ele termina nós recomeçamos, porque nós acreditamos que à medida que o nosso conhecimento, nós vamos obtendo conhecimento, ele vai se ampliando, e quando eu ler novamente esse mesmo trecho, esse mesmo parágrafo, daqui a 1 ano, 2 anos, o meu entendimento vai ser maior ainda do que nós vamos ter hoje sobre ele. Então a página é a 214, item 4. Nós estamos falando sobre uma parábola, né? A candeia sobre o alqueire. Então nós, semana passada, já comentamos sobre 3 passagens na Bíblia sobre essa candeia sobre o alqueire, né? E aqui agora no item 4, justamente, a espiritualidade vai começar a esclarecer melhor sobre estas 3 passagens. E aqui diz o seguinte: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vós é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideravelmente, revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Para poder entender melhor essa passagem,
nós precisamos falar da reencarnação, que é a lei da reencarnação. Pois se nós não compreendermos a lei da reencarnação, que é um dogma do Espiritismo, que significa nós tivemos vidas passadas, temos esta e vamos continuar tendo outras vidas no futuro, sempre em corpos diferentes, em localidades diferentes e às vezes até com famílias diferentes. Né? Então, se nós não aceitarmos a lei da reencarnação e não trazermos a lei da reencarnação para esse parágrafo, vai ser difícil de explicar. Jesus falou isto há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, como é que eram os povos e como é que viviam os povos no planeta Terra? Tinha internet? Tinha faculdade? Tinha luz elétrica? Tinha supermercado? Não tinha. Não tinha tecnologia. Não tinha carros, não tinha aviões. Provavelmente nós estivemos reencarnados há mais de 2000 anos atrás. Só que nós não tínhamos naquela época a capacidade de entender o que nós vamos explicar hoje. Por isso que Jesus falava por parábolas. É como se ele estivesse falando para crianças espirituais. Porque você não vai conseguir chegar para uma criança de 7, 8 anos querer falar sobre física quântica. Apesar que estão renascendo certos prodígios, mas isso são casos, são exceções, que vieram com missões específicas para fazer com que o planeta Terra realmente evolua e a humanidade comece a abrir os olhos para certas coisas que até então nós costumamos fechar os olhos. Então lá atrás nós não tínhamos a capacidade de, por exemplo, de entender um ensinamento de Jesus. Há várias moradas na casa do meu Pai. Que lá atrás se entendia que tinha que fazer várias igrejas, várias catedrais, que essas eram as moradas da casa do meu Pai. Só que Jesus estava falando muito mais longe. Estava ampliando em muito essas moradas na casa do meu Pai, que são o nosso sistema solar, o nosso universo, e a ciência hoje já fala em multiversos. Então alguém pode dizer, ET existe? Segundo o ensinamento de Jesus, existe. E nós, para eles, também somos ET. Depende do ponto de vista, do lado da moeda que você quiser olhar. Então, quando Jesus quis dizer, há várias moradas do meu Pai, ele quis dizer, existem seres de forma física diferente da de vocês, que vivem em outros planetas. Só que se ele falasse abertamente essas palavras, iam chamar de louco. Ele não ia ser só crucificado. Ia ser muito pior. E não teria nem seguidores, nem pessoas que seguiriam os ensinamentos dele. E não é só os outros planetas, as várias moradas do meu Pai. As várias moradas do meu Pai significa que existem outros níveis de matéria. O mundo espiritual é uma outra morada do nosso Pai, que na realidade muitos de nós não vemos, os espíritos desencarnados. Os planos espirituais que existem acima da nossa cabeça, enfim, sabe lá onde, também são moradas na casa do meu Pai. Então, para quem acha que o planeta Terra é o centro do universo, está na hora de começar a mudar o conceito, ampliar a sua visão. E nós não somos o centro do universo. Nós moramos na periferia. O centro do universo é Deus. Tudo gira em torno de Deus.
E nós precisamos evoluir muito para poder compreendermos outros níveis e estágios do Espírito. Então, sobre a candeia, sobre o alqueire, a candeia, mais uma vez recapitulando, fosse como uma lamparina. O alqueire é como se fosse um vaso. Então Jesus quis dizer: para que você vai acender uma lamparina e botar ela debaixo do vaso? Para não iluminar a tua vida, a tua escuridão. O lugar da lamparina é em cima do candeeiro, onde se coloca a lamparina, para que ela possa iluminar a todos. Mas, fazendo uma alusão a esse parágrafo, se Jesus falasse abertamente, como hoje, através das obras de Kardec, nos são passadas as informações, como diz aqui, a luz ofuscaria os olhos, nós não enxergaríamos o caminho. Por mais que a luz fosse forte e mostrasse o caminho. Então, se nós ficamos muito tempo no escuro, quando vamos para a claridade, os nossos olhos ressentem. É isso que Jesus quis dizer. Então, não adiantava ele falar abertamente, porque as pessoas não iam entender. Iam ficar mais confusas ainda. Então, ele usou de parábolas, pois o que ele falou há 2000 anos atrás é atual, é hoje. Basta ter o entendimento e a compreensão. Não deixou de, como se diz, não ficou obsoleto ou fora de moda. Pelo contrário, continua atual os ensinamentos do Cristo. E por isso que ele falou por parábolas, através de alegorias. O item 5, no item 4 ainda, o segundo parágrafo. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude e a sua idade madura. A cada coisa deve vir a seu tempo, e ao grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar a sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Aqui fala, por exemplo, de infância, juventude, idade madura. Para um corpo físico, fica muito fácil de você olhar para uma pessoa e identificar se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é uma pessoa de idade madura, se é um ancião. Fica muito fácil, porque o próprio corpo já te denuncia, certo? Só que para o espírito, não é a idade do espírito que nós vamos olhar para ele dizer: este é um espírito infantil, este é um moço e este já é um ancião. Que na realidade o que realmente caracteriza um espírito, sendo um espírito maduro, um moço, é o conhecimento e o que ele coloca em prática através do conhecimento que ele adquiriu. Porque um homem de 80 anos, avaliando o espírito, não a vida dele aqui na Terra, porque nós somos espíritos imortais em jornada, então, qual é a idade do meu espírito? Qual é a idade do espírito de vocês? Nós não sabemos. Eu posso chutar mais ou menos, quer dizer, não vou nem acertar a idade de Jesus, mas eu posso dizer que
no mínimo, ele tem 4 bilhões e meio de anos de vida. Porque foi ele que criou o planeta Terra. Então, quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era Jesus. E o espírito dele, no mínimo, tinha 4 bilhões, tem no mínimo 4 bilhões e meio de vida. Só que esses anos não se identifica se o espírito é criança, infantil, se é maduro, enfim. É o que ele coloca em prática e o que ele faz através das suas atitudes é que identifica se o espírito ainda é uma criança ou se ele já amadureceu e se tornou um espírito adulto, responsável. Então, são 2 pontos de vista diferentes para nós analisarmos. No corpo físico, nós analisamos a idade e o aspecto do corpo físico, que conseguimos mais ou menos identificar a idade da pessoa. Mas no espírito, não. Não é a idade do espírito que define se ele é maduro, se é criança. É a sabedoria que ele coloca em prática nas suas atitudes, que o define se realmente deixou de ser criança e já se tornou maduro. Esse é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, que é o codificador da obra, e as respostas foram dadas pela espiritualidade maior, pelo Espírito Verdade, que sabemos hoje através da doutrina espírita que é Jesus. Então Kardec, no título Laços de Família, ele pergunta: por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? E a resposta: os animais da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres, os quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para ocupar-se com os recém-vindos. Por isso que são considerados animais irracionais, apesar que em momentos eles têm atitudes que parecem já quase seres humanos. Mas são espíritos que estão num processo de evolução. Quem? Amada. Não, ela está aqui. Ah, está aí? Está fazendo festa aqui. Ah, tá. Desculpa, é que eu achei que ela podia estar presa. Por isso que eles são considerados animais. Foram criados para isso por Deus. Para dar sustento aos filhotes, mas a partir do momento que os filhotes conseguem se virar, ela vai se preocupar novamente com a nova ninhada que virá. E esse é o ciclo da vida, dentre os animais. Já não é o mesmo entre os homens, apesar que tem homens que fazem pior do que animais. Né? Mas vamos adiante. 774. Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais, e não uma lei natural, que devemos pensar disso? Resposta: o homem tem destinação diversa da dos animais, porque, pois, sempre querer identificá-lo com eles, nele há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade de progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se
como irmãos, fazendo uma referência ao item 205 do Livro dos Espíritos. Nós aprendemos com a doutrina espírita, e é uma coisa que eu sempre me questionei. O bebê vem da barriga da mãe, e eu sempre me questionei, em que momento a alma é criada? Quando a alma é criada? Quando o espírito é criado? Se o corpo físico do bebê foi gerado no ventre da mãe, mas é a alma e o espírito, onde ele foi criado? Se, na época, como eu aprendi, nós temos uma alma e existem espíritos. E a resposta mais lógica que eu tive foi na doutrina espírita. A alma, o espírito, ele passa por processos de evolução, começando na fase mineral, vegetal, animal, elemental, os elementais da natureza, até esta alma, este espírito, estar preparado para reencarnar na Terra e assumir o controle de um corpo físico, e tendo o livre-arbítrio, podendo fazer escolhas. Eu quero fazer isso e isso eu não quero fazer. Eu desejo aquilo, aquilo eu não desejo. Então, a partir deste momento que o espírito assume um corpo físico e ele começa a raciocinar, pois quando nós raciocinamos, nós começamos a perceber que nós temos um passado, temos um presente, que é o dia de hoje, e através das nossas atitudes de hoje vamos construir um futuro. E o animal, ele não tem essa percepção de passado, presente e futuro. Até porque cada animal tem a sua característica. Imagina se um cachorro tivesse as características de um macaco. De, sei lá, uma vaca ter as características de um papagaio. Então, cada animal tem a sua característica específica e a sua função no mundo de Deus. E através dessa evolução, somos nós, hoje, que ainda trazemos dentro de nós resquícios da nossa animalidade de milênios, milhões ou bilhões de anos atrás, se não mais. Por isso que muitas vezes se fala, nossa, aquele cara parece um cavalo, só está dando coice hoje. Aquele parece um cachorro, aquela parece uma cobra. É só virar que ela está me picando. Porque nós carregamos ainda os instintos animalescos dentro de nós. E por isso que nós nos tornamos espíritos hominais, para deixar esse instinto animal para trás, de largar os filhos e na realidade começar a exercitar virtudes como fraternidade, caridade, amor, perdão, paciência, tolerância e muitas outras virtudes. Pois só quando uma sociedade realmente ela for completamente fraterna, amorosa, respeitosa com o próximo, e mesmo com aquele que nós não conhecemos, aí nós estaremos evoluindo e estaremos prontos em espírito para ascender outras moradas na casa do meu Pai. Enquanto isso nós não colocarmos em prática, nós vamos viver neste mundo material, onde existem guerras, invejas, duelos, cobiça, leviandades, promiscuidade, todos os tipos de aflições que, na realidade, diariamente essas aflições nos atingem, nos preocupam, nos afligem,
E muitas vezes não conseguimos, inclusive, dormir. Porque quando realmente nós entregarmos ao sentimento de fraternidade, estaremos entregando e confiando a nossa vida também nas mãos de Deus. Porque é um momento justamente de parar de acreditar em Deus. É um momento de confiar em Deus. Entregar a nossa vida na mão de Deus e deixar que Deus nos conduza. Lógico, em alguns momentos vamos ter que ter atitudes, tomar decisões, mas só Deus pode realmente nos proteger e nos conduzir para o caminho correto. Ele tem essa capacidade. E para isso é necessário aumentar o nosso nível de fé. E Kardec complementa aqui perguntando: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Resumindo, estaríamos voltando à barbárie, à selvageria. Quem é mais forte pode mais, quem é mais fraco obedece se tem juízo. Se não tiver, corre, foge. É os tempos da barbárie, era assim, da selvageria. As coisas eram tomadas pela força. Apesar que ainda esta força teima em insistir em ficar no nosso tempo. Mas, com o passar do tempo, ela vai acabar. Porque o planeta Terra, ele vai evoluir, queira as pessoas queira elas não queiram. Queiram elas aceitem ou não, o planeta Terra vai evoluir. De que modo? Através da lei da reencarnação. Através da lei da destruição. Que a lei da destruição é uma lei de Deus. E uma coisa que faz parte da lei da destruição é o nosso desencarne. Os desencarnes em massa que acontecem. Recentemente, agora caiu um avião na China, matando não sei quantas pessoas. 140. Então, é assim que Deus renova o nosso plano material. Uns desencarnam para outros reencarnarem. E daqui a algum tempo, esses que desencarnaram no acidente de avião vão estar, se merecerem, reencarnando novamente no planeta Terra. Outros vão estar reencarnando em mundos melhores que o planeta Terra. Mas também, alguns estarão reencarnando num planeta em condições piores do planeta Terra. Comparado mais ou menos à época do homem das cavernas. Essa evolução, ela vai ter que acontecer. E ela vai acontecer. Seja contra a nossa vontade ou a favor da nossa vontade, Deus tem o poder nas mãos. E tudo que acontece, acontece não para um castigo nosso. É para nos educar. Mostrar à humanidade, gente, vamos parar, vamos respirar, vamos refletir sobre a nossa vida, está na hora de mudar os hábitos. O que se fazia até ontem, muitas coisas não se cabem mais fazer a partir de hoje em diante. É a lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que nós fizemos, um dia nós vamos colher. O que Jesus falava nesse sentido? Conhece-se a árvore pelo fruto. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. São parábolas, é uma maneira alegórica que ele falava e ele advertia as pessoas. Hoje, graças à codificação, que Kardec conseguiu codificar isso para nós e esclarecer melhor essas palavras. E podemos já sair da alegoria, da parábola, para entrar em um papo reto. Gente, vai ser assim. Comecem a observar ao seu redor. Observem, analisem. Que vocês vão enxergar que existem coisas que estão acontecendo que fogem do nosso controle. Mas tem alguém no controle, sim. E é Deus. Jesus, que é o governador do planeta Terra.
página 244, estamos entrando na lei do progresso. E o título é Estado Natural. E Kardec pergunta: o estado natural é a lei natural e a lei natural são a mesma coisa? E a resposta: não. O estado natural é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Vou ler de novo a resposta. Não, o estado natural é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o estado natural, ele é mutável, para nós podermos compreender. Vamos pensar no homem das cavernas. Como é que era o físico dele? O que ele tinha à sua disposição naquela época para a sobrevivência? Não estou falando nem de conforto, era sobrevivência. Porque cada dia era uma batalha para ele sobreviver. Só que, ao longo dos milênios, que a Terra foi, como se diz, evoluindo, o ser humano também foi evoluindo. O corpo físico também foi se aperfeiçoando. Então, cada estágio é um estado natural. Mas a lei natural, ela é imutável. A lei natural, o que era há 2 bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, é a mesma lei de hoje, porque ela é perfeita. A lei da evolução, a lei natural, a lei do progresso, ela não muda nunca. Somos nós que mudamos dentro dela à medida que nós vamos reencarnando nos períodos que nós nascemos aqui no planeta Terra ou em outros planetas. Então hoje nós vivemos a era da tecnologia. Estamos conectados com todo mundo, mas muito desconectados de Deus e da espiritualidade maior. Estamos conectados com todos, menos com Deus. Mas tudo tem um propósito na nossa vida. E essa lei do progresso, ela é perfeita e ela age sobre nós. Ela nos influencia, ela nos indica o caminho, e assim nós vamos evoluindo. Então, só frisando aqui, a lei, o estado natural, ele é mutável, é de tempos em tempos. Se nós olharmos a história do planeta Terra, as civilizações, à medida que elas foram evoluindo, elas próprias também foram se transformando. Então, é um estado mutável, mas a lei natural, a lei do progresso, ela é permanente porque ela é perfeita. Se nós hoje não compreendemos ela, porque nos falta conhecimento. Mas à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, ampliando a nossa visão sobre ela, cada vez nós vamos se inteirando mais e compreendendo ela melhor. E Kardec faz um comentário aqui. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem se liberta pelo progresso e pela civilização.
A lei natural é o contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Foi o que nós acabamos de explicar. Então, acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Item 777. Kardec pergunta aqui: no estado natural, o homem tem menos necessidade, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado? Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? E a resposta: que queres? É a felicidade do bruto. E há pessoas que não compreendem outro. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também não são mais felizes que os adultos. Há 2000 anos atrás, um homem conhecia a internet, tinha celular, tinha ar-condicionado, tinha carro, não tinha nada. Mas ele achava que era feliz. E ele elegia a sua felicidade nas coisas que ele conhecia, tinha a sua mão naquela época. E brigava por aquela felicidade. Porque ele não conhecia algo a mais. Tira hoje o celular das pessoas, a internet, vão ser infelizes. Tem gente que não sabe viver sem isso. Sem WhatsApp. Tira isso. Tem pessoas que acham que a felicidade é isso. E daqui a 500 anos, o planeta continuando evoluindo, o que as pessoas vão acreditar que vai ser a felicidade? Daquela época, naquele momento transitório. Aqui, falando do mundo da matéria, do mundo físico. Então, cada tempo, cada época, a humanidade elege a sua felicidade porque é isso que ele conhece e é isso que ele busca. Mas a verdadeira felicidade que Jesus dizia não é deste mundo. O que ele queria dizer? A verdadeira felicidade é do mundo espiritual. Porque a verdadeira vida é a vida do espírito. A verdadeira vida não é a vida aqui no corpo físico. Desde o primeiro dia que nós nascemos, e quando nascemos, a única certeza que nós temos em nossa vida que vai acontecer 100% é que um dia nós vamos desencarnar. Numa linguagem popular, nós vamos morrer. Essa é a única certeza que nós carregamos no primeiro dia que nós nascemos. Do resto, nós não temos certeza absolutamente de nada. E que o mundo espiritual quer dizer, a verdadeira felicidade está no amor, está no perdão, está na fraternidade, está na caridade. Pois o que o ladrão rolando a língua hoje para mais, né? O que o ladrão não rouba, o que a traça não rói e a ferrugem não corrói, essa é a verdadeira felicidade. Porque quando nós elegemos a felicidade nas coisas, na matéria, ela não é a verdadeira felicidade. Ela pode nos dar momentos de felicidade. Ela pode nos dar momentos de alegria. Ela pode nos dar momentos de bem-estar. Mas é transitório. Para quem comprou um carro novo, sabe que quando você compra o carro novo, é uma alegria enorme de conquistar um sonho material. Mas daqui a alguns anos, acaba essa alegria. E muitos acreditam que eu preciso continuar comprando um carro novo para reacender essa alegria. É uma ilusão.
ilusão, é ilusório. Porque tudo que é material e tudo que você aposta a felicidade no material é ilusório, é transitório, vai acabar. Eu não consigo viver sem fulano de tal. É o amor da minha vida. Se ela morrer ou ele morrer, eu vou morrer junto. Que nada, tu vai continuar vivo. Porque você é um espírito imortal. E a morte é só um até breve, um até logo. É como se estivesse fazendo uma viagem que depois eu também vou fazer essa mesma viagem e lá no plano espiritual nós vamos nos encontrar. Então a verdadeira vida é a vida do espírito. E na vida do espírito, lá o que vale não é o dinheiro, não é o dólar, não é o ouro, não é o euro, não é o cartão de crédito, não é a conta bancária. O valor lá, a riqueza lá, é quem mais pode amar, quem mais pode perdoar, quem mais pode ser fraterno e caridoso. Essa é a moeda do plano espiritual. Então nós só vamos levar dessa vida aqui as nossas boas ou más ações. Pois tudo que nós construímos materialmente falando, no dia da nossa morte, não vamos poder levar junto. Porque os antigos já diziam, caixão não tem gaveta. O teu carro tu não vai poder levar junto. As tuas joias você não vai poder levar junto. Quando você partir, o teu amor da vida naquele instante, você também não vai poder levar junto. Apesar que vocês podem se reencontrar mais tarde, mas naquele momento você vai sozinho. Como se diria, você vai pelado. Apesar que não vai abrir os olhos do lado de lá pelado, lógico, né? Não vão tomar ao pé da letra isso. Né? Porque no plano espiritual, os espíritos também plasmam roupa. Mudam a roupa conforme eles querem. Se tiverem capacidade e conhecimento para isso. Então, quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada junto conosco. E essa é a verdadeira vida do espírito. E de tempos em tempos nós voltamos a reencarnar aqui para um processo de aprendizado. Para nós evoluirmos, como diz aqui, moral e ética. Essa é a riqueza do espírito. Moralidade. É o item 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? E a resposta, não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Ele pode, se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus tem suas leis, criou suas leis, e elas são imutáveis. Elas não mudam nunca. Por quê? Porque são perfeitas. Nós é que precisamos nos elevar para compreender as leis de Deus. Não é Deus que tem que se rebaixar ao nosso nível e implorar para que nós o adoramos ou oramos para Ele. Nós precisamos nos elevar. E à medida que nós nos elevamos e buscamos Deus através da fé raciocinada e não da fé imposta, que é assim porque é assim e não se discute, aí nós começamos a evoluir. Porque tudo deve ser questionado. Nós devemos raciocinar por que as coisas são assim. E tudo tem um objetivo. Porque as coisas são assim. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito é conduzir a humanidade à evolução. A ser mais fraterna, mais amigável,
mais respeitável, mais tolerante. Então existem crenças que acreditam que o homem morre e vai voltar a ser um animal. Como na Ásia, existem crenças que acreditam que ele pode voltar a ser um rato, voltar a ser um macaco, um cachorro, um cavalo. Isso é ir contra as leis de Deus, porque Deus cria tudo para evoluir e não para regredir, retroceder. A espiritualidade está dando uma